No meu aniversário, recebi uma mensagem do meu avô falecido. Feliz aniversário. Estou vivo. Tremendo, rastreei o número e encontrei-o em um asilo. Roubaram sua herança. Sua casa, ele sussurrou. Naquela noite, enviei as fotos dele no grupo da família. Depois disso, cancelei as mesadas, congelei as contas bancárias, cortei os serviços de água e luz. E aquilo foi só o começo. É melhor quando você não está por perto. Menos estresse para todo mundo, disse meu pai, com a voz fina como vidro estilhaçado. O riso da minha mãe ecoou da cozinha. Ah, qual é, não precisa exagerar. Mas, falando sério, talvez você devesse passar seu aniversário em outro lugar. A gente já tem coisa demais para resolver. Fiquei ali parado, com o celular na mão, olhando para a mesa de jantar. Taças de vinho vazias, um bolo pela metade, migalhas espalhadas como pensamentos esquecidos. Eles nem sequer tinham reservado um lugar para mim. Feliz aniversário, aliás, brincou minha irmã Sara, sem tirar os olhos do celular. A voz dela pingava a falsa doçura. Eu ia postar uma foto nossa antiga, mas achei que você ia querer um pouco de privacidade. Nem perguntei por que não me convidaram. Eu já sabia. Eu era o estranho. Aquele que sempre deu, mas nunca foi suficiente. O que trabalhava em 2 empregos para pagar as dívidas deles. O que perdia os fins de semana com os amigos porque a mãe precisava de ajuda nas compras, o pai precisava do carro consertado ou a Sara, simplesmente precisava. Eu não estava com raiva. Eu era algo mais frio. Entorpecido, como o vento de janeiro batendo na janela. Claro, consegui dizer, guardando o celular no bolso. Aproveitem a noite. Eu não bati a porta. Não gritei. Só fui embora. Caminhei até o carro, sentei no banco do motorista e fiquei olhando pelo para-brisa, tentando lembrar de um único momento em que fui celebrado. Quando estavam orgulhosos. Quando eu era mais que apenas conveniente. O caminho até meu apartamento foi um borrão, as luzes da cidade esticadas como vidro derretido. Quando cheguei, desliguei o celular e sentei no escuro. Disse a mim mesmo que não me importava, que as palavras deles eram só velhos hábitos abrindo novas feridas. Mas, à meia-noite, liguei o celular de novo. Uma única mensagem iluminou a tela. Número desconhecido. Feliz aniversário. Estou vivo. Fiquei olhando. Uma brincadeira, provavelmente. Uma piada cruel de um amigo entediado que achou a maneira perfeita de cutucar a ferida. Quase apaguei a mensagem até ver o nome do contato. Vovô. Vovô, que estava morto havia 3 anos. Ou pelo menos foi o que me disseram. Meu coração disparou. Um suor frio escorreu pela testa. Chequei o número. O código de área era da cidade onde ele morava. Mas isso não fazia sentido. Ele tinha ido. Enterrado. Vi o obituário. As fotos do funeral pequeno. Só estavam minha mãe, meu pai e a Sara. Eu não fui convidado. Dizia que era por causa do trabalho, eles disseram. Com o dedo tremendo, digitei. Quem é? 3 pontinhos apareceram. Depois, outra mensagem. Número desconhecido. Eles mentiram para você. Sua casa. Sua herança. Eles pegaram. Eu preciso da sua ajuda. Não consegui dormir. Fiquei sentado no escuro, o brilho frio do celular como única luz no quarto. A mensagem do vovô me encarava. Uma ferida brilhante. Eles mentiram para você. Sua casa. Sua herança. Eles pegaram. Eu preciso da sua ajuda. Não queria acreditar, mas não consegui ignorar o arrepio na espinha. Rastreei o número. A ligação vinha de um asilo 2 cidades adiante. Demorei menos de 1 hora para chegar lá. Mas pareceu uma eternidade. O prédio era cinza e cansado, o tipo de lugar onde o tempo vai para morrer. Quando entrei, uma enfermeira olhou para mim, e o sorriso dela sumiu assim que viu meu rosto. Estou aqui para ver, acho que ele é meu avô. Minha voz saiu trêmula. A expressão dela se suavizou. Você quer dizer o Sr. Ardroff?
Quarto 214. Quase saí correndo. Quando cheguei à porta, parei, ofegante. E se fosse um engano? E se eu entrasse e encontrasse um estranho? Mas eu abri a porta. Um senhor de cabelos grisalhos estava sentado perto da janela. A luz do sol pintava seu rosto cansado com linhas douradas. Seus olhos se moveram, e quando encontraram os meus, ele sorriu um sorriso fraco, trêmulo. Eu sabia que você viria. A voz dele era como folhas secas ao vento, mas havia uma centelha de vida nela. Vovô? Ele assentiu. Eu queria abraçá-lo, mas não consegui me mover. Minhas pernas estavam duras como pedra. Você devia estar morto, sussurrei. Era isso que eles queriam que você pensasse. Ele apontou para a cama ao lado, e eu desabei ali. Eles levaram tudo, garoto. A casa, o dinheiro. Disseram que eu morri porque me recusei a entregar a herança. Então, falsificaram tudo. Meu coração batia tão forte que mal ouvia meus próprios pensamentos. Mas eles tinham fotos do funeral. Tudo falso. Enterraram um caixão vazio. Disseram que era só para a família, não foi? Sim, respondi, sentindo um nó no estômago. E a herança, aquilo era para você. Só para você. Mas eles precisavam do dinheiro. Sempre precisaram. A mão dele tremia ao estendê-la para tocar a minha. Tentei lutar, mas me trancaram aqui. Disseram que eu estava perdendo a cabeça. Levaram meu celular, mas implorei à enfermeira, ela me deixou usar o dela. Foi tudo o que precisei. Aquele sussurro de traição transformou o entorpecimento que eu sentia em algo diferente. Algo ardente. Me levantei. Eu não vou deixar eles saírem impunes. O aperto da mão do meu avô ficou surpreendentemente firme. Tome cuidado. Eles fariam qualquer coisa para manter o que roubaram. Qualquer coisa. Saí daquele asilo com o ar cortante do inverno batendo no meu rosto. Mas não senti nada. O celular já estava na minha mão, discando. Meu pai atendeu no segundo toque. Ah, então você finalmente lembrou que tem família, disse ele, com a voz carregada de sarcasmo. Acabei de visitar o vovô. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que racha como vidro. Eu sei de tudo, pai. Eu sei o que você fez. Você sempre foi ingrato. Poupe-me. Algo frio se infiltrava na minha voz. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Você me disse que ele estava morto. Roubou a casa dele. O dinheiro dele. Fingiu a morte dele e o deixou apodrecendo no asilo. Cuidado com o que diz, ele estalou. Você não sabe de nada. Sei o suficiente. Tenho as mensagens. As fotos. Vou à polícia. Houve um palavrão abafado. Depois, outra voz. Minha mãe. Por favor, querida, não faça isso. Você não entende. Fizemos isso pela família. Pela família? Ri. Ou por vocês mesmos? Porque a ideia de a família de vocês é uma pilha de mentiras. Desliguei. Eles ligaram de volta imediatamente, mas eu ignorei. Fui direto para casa e comecei a cavar. Registros bancários, mensagens, fotos. Eu sabia onde meus pais guardavam os arquivos antigos, aqueles que achavam que eu nunca mexia. Mas não encontrei só provas da casa. Encontrei algo pior. Transferências. Milhares de dólares desviados da conta do meu avô, ao longo dos últimos 3 anos. Tudo indo para contas em nome da minha mãe e da minha irmã. O dinheiro era meu. A casa era minha. O vovô confiou neles. Eles roubaram tudo. Meu celular vibrou. Uma notificação. Uma postagem no Facebook. Mãe. Famílias são construídas com base na confiança e no perdão. Algumas pessoas simplesmente não conseguem se livrar da amargura. Abaixo, uma cascata de comentários de tias, tios e até amigos da família. Tia linda, não se preocupe, querida. Algumas crianças crescem egoístas. Tio Mike, ingrato é pouco. Sara,
Ele sempre foi a criança problemática. Sempre fazendo drama. Eles estavam distorcendo a história. Estavam me pintando como vilão. Meu celular tocou de novo. Uma mensagem de Sara. Sara. Cresça. O vovô é velho, mal lembro o que diz. Você quer a casa? Tudo bem. Mas não vai conseguir apagar o que eu significo para ela. Você sempre pensou só em você. Minha vontade era jogar o celular longe. Mas não fiz isso. Em vez disso, comecei a tirar prints, salvando tudo. Fui reunindo cada documento, cada prova. Compilei tudo numa pasta organizada no meu notebook. Nomeei como verdade. E fiz backup em 3 lugares diferentes. Eles achavam que controlavam a narrativa. Achavam que eu ia recuar, como sempre. Mas não sabiam que eu tinha deixado de ser o filho obediente. O café estava tranquilo. O murmúrio suave das conversas era só um pano de fundo. Escolhi uma mesa no canto, longe das janelas. Perfeita. Visão clara da entrada. Sem lugar para se esconder. Estava ali, com o notebook aberto e o pendrive conectado. Na tela, uma pasta chamada Verdade. Lá dentro, tudo: assinaturas falsificadas, transferências bancárias, prints de mensagens, o vídeo do vovô na casa de repouso. O prego final no caixão. Meu celular vibrou, uma nova mensagem da minha mãe. Mãe? Chegamos. Por favor, não faça uma cena. Não respondi. Eles iam se arrepender dessas palavras. A porta se abriu. Vi os 3. Meu pai, rígido, com raiva estampada no rosto. Minha mãe, pálida, nervosa. Sara, sorrindo com aquela doçura falsa que sempre veio com veneno. Sentaram-se em silêncio, à minha frente. Fitei os 3, sem dizer uma palavra. Foi minha mãe quem quebrou o gelo. Querido, podemos conversar sobre isso, por favor? Somos uma família. Família. Deixei a palavra pairar no ar, pesada. Vocês me disseram que o vovô estava morto. Como se não tivessem roubado a casa dele e o trancado numa casa de repouso. O rosto do meu pai se contorceu. Não ouse. Inclinei-me para trás e cliquei no arquivo. O vídeo do vovô. A voz fraca, mas as palavras claras. Eles roubaram a casa, o dinheiro, tudo. Eles mentiram para você. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai se inclinou para a frente, a voz num sussurro furioso. Você acha que esse teatrinho vai nos assustar? Seu avô é um velho cênico. Ele não sabe o que diz. Sério? Cliquei em outro arquivo. Um documento digitalizado, o testamento. A assinatura verdadeira do vovô ao lado da falsa. Silêncio. Então Sara riu. Um som agudo, amargo. Você sempre foi tão dramático. Acha que isso faz de você um herói? Continua agindo como se morasse num mundo de fantasia. Realidade? Sorri. Vamos falar sobre realidade. Cliquei no próximo arquivo. Prints das redes sociais dela. Viagens de luxo, roupas de grife, Spazi ao lado, as transferências bancárias da conta do vovô para dela. O sorriso desapareceu do rosto dela. Você não tinha esse direito. Assim como você não tinha o direito de roubar a herança que era minha. Nem de fingir que o vovô estava morto. A voz da minha mãe fraquejou. Por favor, querido. A gente só queria te proteger. Você sempre foi tão sensível. Me proteger? Inclinei-me para frente. Eu disse, com a voz firme. Você deixou ele morrer sozinho. Você mentiu. Você roubou. E agora quer que eu simplesmente sorria e finja que está tudo bem? Meu pai se inclinou para frente, a voz áspera, carregada de raiva. Chega. Isso é assunto de família. E se você não calar a boca agora, vai se arrepender. Eu não vacilei. Ou o quê? Vai mentir sobre mim de novo. Vai dizer para todo mundo que sou um fracasso,
Como quando espalhou que roubei de você ou que fui ingrato? Ele se inclinou ainda mais, o rosto uma máscara de ódio. Você sempre foi difícil. Sempre se afastando, sempre culpando a gente. Não é à toa que o vovô nunca quis você por perto. Eu sorri. Engraçado, porque ele está aqui. A porta atrás dele se abriu. Uma figura entrou devagar, silenciosa, apoiada em uma bengala. O vovô. Minha mãe ficou pálida. O queixo do meu pai caiu. Sara soltou um grito de susto. Olá, filho, disse o vovô. A voz fraca, mas firme. Surpreso em me ver? Vê você, papai gaguejou, parecendo um animal acuado. Você me disse que eu estava perdendo a cabeça, murmurou o vovô, a voz ganhando força. Disse que eu não estava seguro em casa. Que cuidaria da casa. Que o dinheiro era para a família. Mas só cuidaram de vocês mesmos. As mãos da minha mãe tremiam. Por favor, pai, a gente fez isso por você. Você não podia mais viver sozinho. Nós, tentamos. Tentamos. Agora a voz do vovô estava ríspida. Tentaram me prender. Tentaram roubar tudo que construí. Tentaram me apagar. Meu pai se levantou. Chega. Vamos embora. Isso tudo é uma armação. Sente-se, eu disse. Minha voz cortou o ar. E, pela primeira vez na vida, ele realmente parou. Tenho provas mais que suficientes para expor tudo o que vocês fizeram, continuei, frio. Vocês roubaram. Mentiram. Abandonaram ele. E agora, todo mundo vai saber. Por favor, minha mãe chorava agora. A gente pode resolver isso. Podemos encontrar uma saída. Ainda somos uma família. Não, não somos. Olhei bem nos olhos de cada um deles. A partir de agora, vocês são estranhos para mim. O rosto de Sara se distorceu de raiva. Você acha que é perfeito? Que é algum tipo de herói por fazer isso? Acha que pode sobreviver sem a gente? Eu ri. Não, Sara. Eu não era nada por causa de vocês. Mas agora eu sou livre. Virei para o vovô. Vamos. Você não precisa perder mais um segundo com esses parasitas. Enquanto nos afastávamos, a voz do meu pai nos alcançou, um grito desesperado, quebrado. Você vai se arrepender disso. Você precisa de nós. Você sempre vai precisar. Mas sua voz já estava sumindo, engolida pelo silêncio. Ajudei o vovô a entrar no carro. As mãos tremiam, mas os olhos estavam claros. Tem certeza de que quer fazer isso? Ele sussurrou. Eu deveria ter feito isso anos atrás, respondi. Partimos, deixando para trás os pedaços de uma família que nunca mereceu esse nome. Bloqueei todos eles do meu telefone com um único toque. Mãe, pai, Sara apagados do mensageiro, dos contatos, até do aplicativo do banco. A primeira ligação veio 1 hora depois do número do vovô. Voltei para o meu apartamento. Depois, foi o pai. Depois, a mãe. E então, Sara. Observei o celular vibrando em cima da mesa. Olhei para o vovô. Os olhos dele estavam calmos, quase gratos. Você realmente fez isso? Ele sussurrou, como se tivesse medo de que tudo fosse apenas um sonho. Fiz sorrir. Na manhã seguinte, liguei para o banco. Removi o acesso deles de todas as contas que eu havia aberto em nome deles. Cancelei os pagamentos automáticos que cobriam seus empréstimos, contas de luz, água, gás, seguro de carro. Liguei para cada empresa. Disse as palavras mais simples. Encerrado. Transfiram tudo para os novos proprietários. Todas as contas estavam em meu nome. Cada serviço, cada despesa, eu pagava. Mas não mais. Ao meio-dia, fui até a casa de repouso do vovô e arrumei suas coisas. Os funcionários me olharam surpresos. Ele está indo para casa, disse, jogando as malas no carro. O vovô entrou no banco do passageiro. E pela primeira vez em muitos anos, eu o vi sorrir. Um sorriso silencioso, de verdade.
Achei que morreria lá, ele sussurrou, ainda com medo de que eu mudasse de ideia. Eles queriam que você ficasse lá. Mas isso acabou. Entramos no apartamento que eu havia alugado com antecedência. Espaçoso, iluminado, com vista para o parque. Ele ficou parado na sala de estar, olhando fixamente, como se não conseguisse acreditar no que via. Isso era para mim. Para nós, e para mim também. Liguei para o advogado para garantir que todos os documentos da herança, da casa e das contas estivessem em ordem. Sem falsificações, sem assinaturas falsas. Depois disso, simplesmente desliguei meu telefone. Os dias seguintes foram tranquilos, quase tranquilos demais, mas eu aproveitei cada segundo. De manhã, fazia café, sentava perto da janela e observava a luz dançar nas folhas das árvores. O avô começou a acordar mais cedo, lendo o jornal que eu levava para ele todos os dias. Ele até voltou a brincar, sabe, eu sempre quis plantar rosas. Mas seu pai dizia que era perda de tempo. Vamos plantar quantas você quiser, aqui. Mas a família não desistiu tão facilmente. Uma semana depois, eu voltava da loja quando vi um rosto familiar nos degraus do meu prédio. Era Sarah. Ela estava ali, abraçada a si mesma, o rosto contorcido de desespero. Eu sei que você pode me ouvir. Ela gritou quando me aproximei. Você não pode simplesmente nos deixar assim. Nós somos sua família. Família? Passei por ela e peguei minhas chaves. Família não enterra pessoas vivas. Ela agarrou meu braço, os olhos cheios de lágrimas. Foi um erro. Eles só queriam fazer o que era melhor. Não. Eles queriam o que era melhor para eles. Soltei meu braço e caminhei até a porta. Ela gritou atrás de mim. Você não pode viver sem nós. Você sempre foi fraco. Mas agora, estou livre. Na manhã seguinte, os serviços públicos da casa onde minha família morava foram cortados. Recebi uma mensagem do advogado. Eles tentaram reconectar tudo, mas o banco recusou o crédito. Minha mãe me ligou mais de 20 vezes. A voz dela na caixa postal estava insuportavelmente chorosa. Como você pôde fazer isso? Somos seus pais. Cometemos erros, mas isso não é motivo para destruir nossa família. As lágrimas dela não me tocaram. Então foi o pai quem ligou. Primeiro com ameaças, depois com lágrimas, depois com silêncio. Ouvi a última mensagem dele. Você nos destruiu, mas nós vamos voltar. Você nunca será feliz sem nós. Sorri e apaguei a mensagem. Certa noite, saí na sacada com uma xícara de chá. O avô sentou-se ao meu lado, enrolado num cobertor. Você é mais forte do que eu pensava, ele disse. Não. Eu só não tinha mais nada a perder. Ficamos em silêncio, observando as luzes da cidade. Não senti medo, nem culpa. E quando voltei para dentro, abri meu laptop e dei o último passo. Fiz uma doação para uma organização que oferece apoio jurídico a idosos vítimas de abuso financeiro. Uma quantia significativa, exatamente a quantia que tentaram roubar de mim e do meu avô. Mudei meu número de telefone, finalmente, apaguei todos os lembretes com os números deles. Agora, eu tinha apenas uma família. E nunca mais deixaria ninguém me usar. O tribunal era um campo de batalha frio e silencioso. Meu advogado manteve a confiança, apresentando cada prova. Assinaturas falsas, transferências bancárias suspeitas. O vídeo do avô pálido, mas lúcido sussurrando, eles me enterraram vivo. O pai foi o primeiro a explodir. Isso é uma armação. Ele está manipulando todos vocês. A voz do juiz o interrompeu. Senhor Hargrove, sente-se. A mãe agarrou-se à cadeira, tentando chorar, mas as lágrimas já estavam secas. Sarah olhava fixamente para a mesa, com o rosto pálido e as mãos tremendo. Eles não tinham defesa. Cada mentira foi exposta, cada roubo era inegável. Então vovô se levantou, sua voz mais forte do que eu já tinha ouvido. Eles roubaram minha vida. Me trancaram e tentaram me enterrar. Mas meu neto me salvou. O martelo do juiz caiu como um trovão. A propriedade e todos os bens serão devolvidos ao Sr. Hargrove e seu neto.
Os réus devem desocupar o local dentro de 7 dias. O rosto do meu pai se contorceu de raiva. Você não pode fazer isso. Essa é a nossa casa. Não, eu disse, me levantando. Nunca foi de vocês. Uma semana depois, voltei com o vovô. Um carro do xerife estava estacionado em frente. Os carregadores arrastavam malas e caixas para o gramado. Meus pais estavam na varanda. Meu pai gritava, minha mãe chorava. Sara estava paralisada, em choque. Você não pode simplesmente levar tudo. Papai gritou, tentando se soltar do aperto de um policial. Eu não tomei e respondi. Vocês roubaram. Eu só recuperei. Minha mãe correu em direção ao vovô e se agarrou ao braço dele. Pai, por favor. Cometemos erros, mas somos sua família. O vovô a olhou, a voz fria. Vocês não são minha família. Meu pai deu um passo agressivo à frente, mas o xerife interveio e o empurrou para trás. Senhor, este é seu último aviso. Vi eles sendo empurrados para dentro de um sedã velho e amassado a vida que mereciam. Enquanto iam embora, vi que gritavam um com o outro, suas mentiras se voltando contra eles. Transformamos a casa em um lar. Pintura nova, móveis novos, rosas florescendo no jardim. O cheiro de terra fresca e de recomeços preenchia o ar. O vovô caminhava pelo jardim todas as manhãs, batendo sua bengala no caminho de pedras. Ele estava mais leve, quase feliz, sabe? Um dia, ele até riu. Seu pai sempre achou que era esperto. Mas nunca entendeu a diferença entre inteligência e sabedoria. Acho que ele aprendeu da pior maneira, respondi. Mas eles não desapareceram. As cartas começaram a chegar desesperadas, suplicantes. A primeira foi da minha mãe. Por favor. Estávamos errados. A saúde do seu pai está piorando. Precisamos de ajuda. Depois, Sara. Perdi meu emprego. Não tenho nada. Por favor, só um pouco de dinheiro. Li cada carta, e depois as queimei na lareira. As chamas consumiram suas palavras tão vazias quanto sempre foram. Meu pai nunca escreveu, mas ouvi dizer que perdeu o emprego, se endividou e começou a beber. Ele me culpava, é claro. Sempre foi assim. Certa noite, vovô e eu estávamos sentados na varanda, observando o sol se pôr atrás das árvores. As rosas balançavam na brisa fresca, suas pétalas refletindo a última luz do dia. Achei que ia morrer naquele asilo, ele sussurrou. O Senhor nunca mais vai perder este lugar, prometi. Um carro passou ao longe, na estrada, mas não importava. Aquele era o nosso mundo agora. Chega de mentiras. Chega de traição. Tenho orgulho de você, sussurrou o vovô, com a voz embargada. Você fez o que eu nunca consegui. Fiz o que fui forçado a fazer, respondi. E eu senti o peso saindo dos meus ombros, as correntes se quebrando. Ficamos sentados em silêncio, enquanto a casa se banhava na última luz do dia. Um lugar que eles tentaram roubar. Um lugar que acabaram perdendo.